Fala, impressionadores, beleza? Eu sou o Fred e essa é a sexta aula do nosso curso básico de Excel. Nessa aula, meu objetivo é apresentar as funções do Excel, as fórmulas do Excel, como utilizar elas, as principais funções básicas e como trabalhar com os operadores do Excel. Beleza? Então, se esse é o seu primeiro contato com funções no Excel ou se você quer revisar e aprender cada vez mais, fica aí que nessa aula a gente vai ver funções básicas do Excel. E é claro que o arquivo que eu vou utilizar nessa aula está disponível para download para vocês aqui embaixo na descrição do vídeo. Minha sugestão, assiste a aula e depois da aula, baixa o material e pratica, faz as mesmas coisas que a gente fez aqui na aula, tenta se arriscar a fazer algumas coisas diferentes. Enfim, vale a pena para você já ir pegando a prática do uso de funções no Excel. Beleza, pessoal? Bom, vamos lá, direto ao assunto. Como que eu faço para utilizar funções do Excel? O primeiro passo é você chegar em qualquer célula e botar o sinal de igual. Gente, quando vocês começam a digitar o sinal de igual, o Excel entende que você vai escrever uma fórmula, tá? Então, por exemplo, se você não colocar o sinal de igual e escrever soma, o Excel está entendendo que é um texto, você está escrevendo a palavra soma, tá? Agora, se você botar o sinal de igual e escrever soma, olha só, aparece até essa janelinha com as opções de funções, tá? Então, ele já entende que você vai utilizar uma fórmula, beleza? Antes de te mostrar a função soma, deixa eu mostrar para vocês outra forma de somar valores. Vamos somar utilizando os operadores do Excel, tá? Os operadores, pessoal, são símbolos que ajudam a gente a fazer contas sem necessariamente depender de fórmulas. Por exemplo, quero somar o faturamento de janeiro de 2020 com o faturamento de fevereiro de 2020. Eu posso vir e, depois de botar o sinal de igual, eu posso escrever a célula onde está o faturamento de janeiro. Gente, olha aqui. Qual célula nessa base tem o faturamento de janeiro? É nessa célula aqui, ó. Na célula B2, tá certo? Então você pode escrever B2 e olha só que interessante. Escrevi B2, ele coloriu de azul o B2 na fórmula e ele circulou de azul a célula B2. Isso é legal porque deixa bastante visível, visual, quais são os valores que a gente está utilizando naquela fórmula, tá? Para eu somar, eu vou utilizar o operador mais, tá? É o símbolo de mais, aquele mesmo da matemática que serve aqui pra gente no Excel também. E se eu quero somar o faturamento de janeiro com o faturamento de fevereiro, né? Eu já botei faturamento de janeiro, que é B2. O de fevereiro é o quê? B3. Olha lá. Se você ainda não visualizou, depois que eu escrevi B3, ó, ele coloriu o B3 de vermelho na fórmula e circulou o B3 aqui também, tá? Quando eu der Enter, ele já vai me dar o resultado. Perfeito, pessoal? Somou os dois valores e retornou 35.513. Qual é o mais legal de utilizar fórmulas, funções e os operadores do Excel? É que, como eu estou somando esses dois valores aqui, essas duas células, tá? Se eu alterar o valor de qualquer uma dessas células, a fórmula que eu acabei de escrever vai ser atualizada. Então, olha só, vou alterar esse 13.000 para, por exemplo, 20.000. Repara no valor que está agora na fórmula que a gente fez, tá? Quando eu der Enter, olha o que vai acontecer com esse valor. Ele vai se alterar, tá? Virou 41.649. Por quê? Porque eu alterei o valor do faturamento de fevereiro, perfeito? Isso funciona assim com todas as fórmulas de Excel, tá? Como que eu faço para subtrair? O processo é o mesmo. Vou subtrair faturamento de janeiro de 20, que vai ser a célula B2, tá? E eu vou botar o sinal de menos, que é o operador de subtração, e vou botar B3, tá? Então, B2 menos B3 vai dar 1.649. Se vocês tivessem feito o contrário, B3 menos B2, né, a gente vai ver que a conta vai dar um sinal negativo, né? Ó, B3 menos B2 vai ficar negativo. Aí aparece o sinalzinho de menos, né? E depois a operação, tá? A diferença começa aqui, né, daquela lógica que a gente está acostumado a ver quando a gente estuda matemática, né, nos operadores, quando a gente entra na multiplicação. Na multiplicação, o operador não é o x, aquele x que a gente fala para multiplicar, né? A gente usa o asterisco. Então, olha só, eu vou pegar o faturamento de janeiro de 20 e vou multiplicar por 2, tá? Então, eu estou usando o asterisco porque eu quero multiplicar o faturamento de janeiro de 20 por 2. E olha lá, meu resultado deu 43.298. E se eu quiser dividir?
A lógica é a mesma. Só que o operador, ó, vai ser a barra, tá? Essa barra é o que diz que eu quero dividir para o Excel, perfeito? Então tem lá, B3/2, né? Vai ser o quê? 20.000 dividido por 2 vai retornar 10.000, tá? Então esses são os operadores básicos do Excel. E aí eu te pergunto, tá, você já aprendeu os operadores. Agora imagina que você quisesse fazer o seguinte, eu quero somar todos os faturamentos do ano de 2020. Eu quero somar esse faturamento com esse, com esse, com esse, com esse, com esse e assim por diante, tá? Você faria assim, ó, pegar o faturamento de janeiro mais faturamento de fevereiro mais faturamento de março mais faturamento... Percebeu quão trabalhoso é? E já é trabalhoso porque a gente tem 12 valores. Imagina se a gente tivesse uma base maior, que é o que a gente costuma ter, tá? Então, nesses casos, ao invés de usar o operador, vocês podem utilizar a fórmula soma, tá? Olha que interessante como é que funcionam as fórmulas de Excel. Você começa a escrever o nome da fórmula e já aparece aqui as opções, tá vendo? O Excel já deu tudo que começa com as letras SOM. Tem a função soma aqui. Você tem duas opções. Ou você, com o teclado mesmo, termina de escrever o nome da fórmula e abre parênteses. Ou você começa a escrever a fórmula, tá? E quando ela aparecer ali na lista, você usa a tecla Tab. Pronto. Quando ele usa a tecla Tab, ele termina de escrever o nome da fórmula e já abre parênteses. É bem prático, tá bom? E aí o que você passa dentro desse parênteses? Você passa todos os valores que você quer somar. Gente, esses valores que a gente passa dentro de parênteses, a gente chama de argumentos. São as informações que vão popular, vão alimentar a fórmula, tá? Então, nesse caso, eu tenho uma fórmula soma. O que eu tenho que fornecer para a fórmula soma? Os números que eu quero somar. Então, eu vou fornecer, por exemplo, janeiro de 20, ponto e vírgula, porque ponto e vírgula é o separador entre um número e outro, tá? E aí eu vou passar outro número, perfeito? Vou fazer só com 2 por enquanto. Fechei parênteses e dei Enter. E ele somou, tá? Então, qual que é a lógica? Você usa a fórmula soma e dentro do parênteses, separado por ponto e vírgula, você vai passando valor a valor que você quer somar, tá bom? Mas, é claro, vocês não precisam fazer isso apenas botando valor a valor. Vocês podem fazer uma coisa mais interessante, ó. Clica no primeiro valor, tá? E, gente, clicar na célula é a mesma coisa que você escrever, ó. Você pode escrever B2, tá? Ou você pode clicar em B2, tá? Só que olha a diferença. Ao invés de ir clicando em B2 e depois nos outros 1 a 1, olha o que eu vou fazer. Eu vou clicar em B2, vou deixar o mouse selecionado e vou arrastar para baixo, ó. Olha só. Agora eu estou arrastando até o último valor que eu quero somar. Vou dar um Enter e pronto. Ele fez a soma, tá? Então, quando você quer somar vários valores, vale a pena você utilizar a função soma. E para fazer a média desses valores, você usa a função média. Muito cuidado quando vocês forem escrever a função média por conta do acento no E, tá? Ó, se você escrever média sem acento, ó, olha lá, ele nem dá a opção de fórmula. Você tem que botar o acento que aparece lá, média. Se você quiser fazer a média de faturamento desse ano todo, tá lá, ó, pronto. Temos a média do faturamento, tá bom? Outra coisa que você pode fazer é multiplicar utilizando as fórmulas, tá? Então, por exemplo, lembra que a gente fez aquela conta de multiplicar o faturamento de janeiro de 2020 por 2? A gente pode fazer isso utilizando a função multi. Importante, gente. Se no computador de vocês não aparecer a função multi, né, você começa a escrever multi e não aparece, né, a função multi aqui dentro dessas opções, provavelmente na sua versão, o nome dessa fórmula, ao invés de multi, vai ser... Opa, perdão, deixa eu botar em maiúsculo. Ao invés de multi, vai ser prod ou produto, tá? Em ambos os casos, em todos esses casos, a fórmula vai fazer a mesma coisa. Vai pegar todos os valores que você passar entre parênteses e vai multiplicar, tá? Então, se você quiser somar, quiser multiplicar 20.000, tá? 20.000 por 2, você pode ou vir e escrever 20.000, né, vezes 2, ou você pode botar multi. O primeiro valor que você vai multiplicar vai ser 20.000 e o segundo vai ser 2. Pronto, você fez a multiplicação. E aí você pode estar se perguntando, caramba, como é que faz a divisão? Tem uma função de divisão? Não existe uma função de divisão. Mas como a divisão é a operação contrária, reversa da multiplicação, você pode simplesmente multiplicar por 1 sobre 2, tá? Pronto. Dividiu por 2, né? Multiplicar por 1 sobre 2 é a mesma coisa que dividir por 2. Se você quisesse dividir por 4, você multiplicava por 1 sobre 4. Se você quisesse
dividir por 10, você multiplicava por 1 sobre 10, tá? Da mesma forma, se você quisesse somar, por exemplo, subtrair um valor de outro, você pode usar a função soma, tá? Não existe uma função subtração, mas na função soma, o que você faz? Você passa o primeiro valor, entre parênteses, ponto e vírgula, menos o segundo valor. Na prática, você vai estar subtraindo, tá bom? Olha como é que fica a fórmula, fica a soma de B2 com menos B3, tá bom? Uma outra função muito interessante é a função maior e menor. Imagina que você querer descobrir qual é o maior e o menor valor dessa base. E mais do que apenas o maior e o menor, né? Você quer montar um ranking. Então você quer os 3 maiores, os 2 maiores, ou os 5 menores, os 2 menores, e assim por diante. Olha o uso da função maior. Primeiro, você passa todos os valores que você tem para comparar, tá? E depois, olha só, aqui embaixo aparece um resuminho da fórmula, ó. Ele está botando maior, abre parênteses, matriz e K. Matriz são todos os valores que ele vai analisar. E K é se você quer o primeiro maior, segundo maior, terceiro maior. Então, se você quiser saber o primeiro maior, você bota o K igual a 1. Ele vai retornar o primeiro maior valor, que vai ser 40.330. Se você reparar, realmente não tem nenhum valor maior que 40.330. Agora, se esse 13.000 aqui virar uns 50.000, repara, a fórmula maior ela foi atualizada para 50.000. E se você quiser o segundo maior, terceiro maior, é só ir você mudando o K, ó. Olha lá. Terceiro maior, 38.220. Quarto maior vai ser 35.981. Quinto maior vai ser 34.224 e assim por diante. E é claro que a lógica também funciona para o menor, ó. Menor vai retornar o primeiro menor, segundo menor e terceiro menor. Peguei a matriz, vou pegar o primeiro menor, o menor valor de todos, 3.848. Tá aqui, ó. Realmente não tem nenhum valor menor que esse. Agora, se eu pegar um valor aqui, 19.000, e transformar ele em 1.000, pronto. O meu novo menor valor é 1.000. Perfeito? Então, a gente já viu funções de maior e menor, que elas têm um funcionamento basicamente igual, né? Até a sintaxe dela, você passa os mesmos valores, tá? Uma matriz e um K, só que enquanto uma retorna maior, primeiro maior, segundo maior, terceiro maior, a outra retorna menor, tá bom? Para finalizar, eu queria mostrar duas funções de contagem. Olha só, conte num, tá? Conte.num. Cuidado com o acento na letra U, tá? Você pode contar quantos números existem em um determinado intervalo. Então, ó, selecionei um intervalo de células e ele vai contar quantos números existem ali, tá? 12, beleza? E também existe a função conte valores, tá? Que vai contar quantos valores existem ali, que é isso, tá? Deu o mesmo resultado. Ó. Deixa eu botar aqui o resumo. Conte.num e esse aqui é conte.valores, tá? Qual é a diferença? Se eu pegar um desses valores aqui e trocar por, sei lá, um texto, Fred, repara, o conte valores continua igual a 12. Por quê? Se você contar aqui, são 12 valores, né? 12 células preenchidas com qualquer valor. Agora, dessas 12 células, apenas 11 possuem números, tá? Então, conte números e conte valores, mais intuitivo do que isso, é muito difícil. Beleza, pessoal? Então, olha só, nessa aula a gente aprendeu a fazer operadores e as funções de soma, média, conte valores, conte números, multi, maior, menor. São as fórmulas essenciais para a gente começar a trabalhar com Excel. E justamente por ser tão essenciais, eu peço que vocês baixem o arquivo da aula de hoje e pratiquem, pessoal. Pratiquem mesmo. Essas funções serão base para o que a gente vai trabalhar ao longo das próximas aulas e na vida do uso do Excel. Beleza, galera? Queria saber se vocês gostaram dessa aula de funções básicas, se vocês querem saber funções mais elaboradas, porque eu estou pensando em, na próxima aula, ensinar duas funções muito bacanas e muito importantes. São as funções C e PROC-V. Já não é nem algo tão básico assim do Excel, né? Eu acho que já caminha para o intermediário, mas ainda assim é essencial para quem vai usar Excel. Se você quiser aprender as funções C e PROC-V, coloca aqui nos comentários, partiu a aula 7, que seria a 7ª aula do nosso curso. E se vocês estiverem curtindo, se vocês quiserem, se vocês comentarem partiu a aula 7, a gente traz esse conteúdo de função C e PROC-V para vocês. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.